2, 3. A crise econômica que assola o país tem gerado diversas consequências em diversos setores, inclusive na construção civil. Como é que anda a situação aqui no estado de Alagoas? Essa é a pergunta que a gente repassa para Alfredo Breda, presidente do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção do estado de Alagoas. Presidente, e aí? Como é que essa crise tem nos afetado, mais especificamente em relação à construção? Na verdade, Flávio, esse é um momento difícil que o Brasil está atravessando. Mas temos que ter um pouco de paciência, né? E ir observando o que é que vai ocorrer mais adiante, tá? Com esse resultado negativo do PIB agora, de 1,9%, nós estamos bastante preocupados com o desemprego. A primeira coisa de imediato que está atingindo a nossa economia é o desemprego. O nível de desemprego está em 8,3%, que são 8,4 milhões de pessoas desempregadas. Isso é um absurdo. Aqui em Alagoas ele passa de 10%, é um dos maiores níveis do país. Até não só a construção civil que gera isso, mas também outros setores como o da cana-de-açúcar, que vem sendo bastante sacrificado nos últimos tempos. Mas eu acredito na construção civil, até porque a construção civil ela tem uma grande facilidade de sair da crise, tá? E isso vai ocorrer no ano que vem. Não é agora, nesse ano, esse final de ano, está um pouco conturbado, mas isso vai melhorar, porque a construção civil ela movimenta diversos setores da economia. Presidente, eu lembro que em 2013, há cerca de 2 anos atrás, pelo menos uma empresa aqui, tomei conhecimento, atrasou a obra em cerca de 3 meses por falta de empregado, por falta de mão de obra. Hoje, qual é a realidade em termos de desemprego? Na verdade, nós em 2011, 2012, nós tínhamos empregados aqui em Alagoas 36 mil na construção, construção civil, empregos diretos. Tá? Hoje nós temos cerca de 15 mil. E vale a pena, só para você entender, que um emprego na construção civil, um emprego direto, são mais 2 indiretos. Então, nós tínhamos cerca de 100 mil empregos. Hoje, nós temos cerca de 45 mil. Então, isso afeta de sobremaneira o nosso setor. E qual é o reflexo dessa crise em termos de investimento, em termos de empreendimentos? O que é que ocorreu também? Isso aí, tem uma coisa positiva e uma coisa negativa, tá? O negativo é o seguinte, é que diminuímos o número de lançamentos de novos empreendimentos no mercado imobiliário de Maceió. Diminui-se também obra pública, tá? Também porque o governo federal não repassa dinheiro, nós somos dependentes de recursos federais, então também diminui o número de obra pública. Bom, mas essa diminuição dos lançamentos, isso vai gerar no ano que vem a escassez de imóvel. As pessoas vão precisar comprar imóvel, continuar comprando imóvel, porque as pessoas casam, ingressam no mercado de trabalho, se divorciam, então todo mundo precisa ter um imóvel para morar. E o preço vai aumentar. Exatamente, é o que vai acontecer. Temos inflação, o imóvel ele já acompanha a inflação naturalmente, por mais que não compre imóvel, compre, porque o imóvel continua acompanhando a inflação. Mas mesmo assim, o preço vai aumentar acima da inflação no ano que vem, vai faltar imóvel. Existe um dado que foi publicado há uma ou 2 semanas atrás, em São Paulo, que se vendeu no primeiro semestre desse ano 6,7% a mais de imóveis do que no primeiro semestre do ano passado. Esse dado é importante. E isso ocorreu em Maceió também. Nós estamos diminuindo nossos estoques. Mas esse tipo de imóveis, são aqueles imóveis para investimento ou para a pessoa que adquire para morar realmente? Na verdade, a grande maioria hoje adquire imóvel para morar, a grande maioria das pessoas, mas ainda existe pessoas adquirindo para investimento. Então, o imóvel, quem adquiriu imóvel nos últimos anos, ou adquirir agora, na frente ele vai continuar tendo o imóvel e tendo o seu preço, o seu valor de mercado, o seu valor, o seu dinheiro valorizado. Tá? Bom, pelo que você está colocando, me parece que uma boa sugestão para quem tem imóvel e está um pouco apertado com o risco financeiro é esperar um pouco. Seria isso? Sim, sem dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que tem que esperar um pouquinho. Não deve se desfazer não do imóvel. Bem, recentemente o presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, José Carlos Martins, ele proferiu essa frase: em 40 anos no setor, nunca vi uma crise igual. É isso mesmo?
Na verdade, ele como está mais tempo do que eu no mercado, eu não consigo vislumbrar desse modo. Eu acho que a crise é grande, tá? Mas eu acho que se resolve. Eu não acho assim que é uma crise. Há 40 anos que eu não vi, tem gente que diz que desde a época de Dom Pedro não tem uma crise desse tipo, mas eu não acredito nisso não. Eu acho que é uma crise que está acontecendo, é um momento que o país está atravessando, como aconteceu na Europa, aconteceu na Espanha, em Portugal, hoje a Espanha está crescendo, a Grécia, o que aconteceu com a Grécia não tem reserva internacional. O Brasil tem 400 bilhões de dólares de reserva e o Brasil está em crise e a Grécia não está. Resolveu a Grécia, o PIB da Grécia está crescendo. Então, eu acho que há uma inversão de valores aí. Acredita que pode até haver manipulação? Não, eu não acho que seja manipulação, não. Eu acho que a comunidade internacional, ela induz o Brasil ao erro, tá? Induz de que forma? Dizendo, não, você tem que pagar a dívida interna não pode crescer. Pô, a dívida interna dos Estados Unidos é 150% do PIB, a do Brasil 65%. E o Brasil está acabado e o resto do mundo está como? E não é só os Estados Unidos que tem 150%, não. Inglaterra tem 120% do PIB, França 130% do PIB. E o que há? O Brasil tem reserva internacional, o Brasil tem recursos naturais, o Brasil é grande, então não existe isso não. Presidente, como é que está o mercado em termos de oferta de crédito, em termos de financiamento? Como é que os bancos estão ainda emprestando? Não, de modo algum. O que é que os bancos estão fazendo com o setor, né? Os bancos estão emprestando às montadoras, que desempregaram 30 mil pessoas nos últimos 12 meses. A construção civil desempregou 600 mil nos últimos 12 meses. Não tem dinheiro para a construção civil, tem para as montadoras. Então não tem crédito para a construção civil. A gente está conseguindo trabalhar a duras penas mesmo. É muito difícil trabalhar, mas estamos conseguindo. Vocês têm tentado, em nível nacional, resolver essa questão da falta de crédito para vocês? Sim, continuadamente. Inclusive o presidente da CEBIC, Zé Carlos Martins, junto com a diretoria, com os membros do conselho, do qual faço parte, a gente tem tido reuniões com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, procurado soluções para resolver esse problema de recursos. Inclusive, estivemos com os bancos, presidente de Caixa também, a Miriam Belchior. Então, nós estamos batalhando para que arranjem recursos para o setor. E para o cidadão que quer adquirir um imóvel, há crédito? Sim. Na verdade, foi ampliado o valor do financiamento através de fundo de garantia por tempo de serviço. Então, ele hoje chega a quase 400 mil reais. Então, um imóvel até 400 mil reais, a pessoa pode adquirir com recursos do fundo de garantia. E isso aí é importante, é fácil, não tem dificuldade. Quem quiser consegue esse tipo de imóvel. E as empresas estão fazendo financiamento direto? Não, muito pouco. A gente não vem trabalhando com financiamento direto, não. A gente está optando em trabalhar com a Caixa. Inclusive é mais seguro até para quem está comprando. É muito mais seguro comprar com a Caixa, você tem os seguros, tem as garantias. Então, Caixa é o Banco do Brasil, tá? Então, é mais vantajoso vocês adquirirem, quem adquirir imóvel através de um financiamento bancário. Presidente, e como é que está a situação das empresas que entraram nesse programa Minha Casa Minha Vida? E esse é um problema grave, porque o governo federal ele continua atrasando o pagamento dos serviços já executados, tá? Então, hoje o governo está com cerca de 60 dias de atraso. E 60 dias de atraso equivale a 90, porque você teve mais 30 para trabalhar. Então, imagine a dificuldade que o setor está enfrentando. O governo federal tinha se comprometido a regularizar a situação agora no mês de agosto, até o dia 15 de agosto, o que não fez e continua postergando essa situação. Eu não sei o que vai acontecer, mas isso prejudica principalmente o nosso Estado, porque também é dependente dos recursos do governo federal. O Minha Casa Minha Vida, que responde a mais ou menos 30%, 35% do mercado da construção civil, está bem prejudicado. Bem, quando acontece esse atraso de pagamento por parte do governo, muitas vezes a construtora, a empresa, por falta até de capital de giro, ela tem de parar esse empreendimento, aqueles conjuntos residenciais do Minha Casa Minha Vida. E muitas vezes vem aquela outra situação de invasão, que aí é outra complicação. Para poder as construtoras receberem o recurso, tem de as casas estarem desocupadas. Essa outra situação tem acontecido muito aqui em Alagoas? Ela não tá numa frequência tão grande assim, mas nós temos tido alguns problemas nesse sentido. Já tem obra que paralisou, tivemos algumas invasões, estamos tentando controlar, mas isso está prejudicando sobremaneira.
E no caso específico de Alagoas, vocês veem alguma perspectiva? Em relação... Ou a solução será uma só para todo o país? Na verdade, está se tratando o país como um todo. Então, tudo que acontece aqui em Alagoas está acontecendo em Pernambuco, São Paulo, todos os lugares. Então, quando se faz pagamento, se faz os pagamentos da parcela de forma igualitária em todo o país, tá? Então, a questão está sendo tratada em nível nacional, sendo que pesa mais para Alagoas. Alagoas é que é mais sacrificada, infelizmente, mas não tem outra saída. Ok, vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco a conversar com Alfredo Breda, que é presidente do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Alagoas.